falar agora do dever de licitar. Quando se fala do dever de licitar, no fundo nós queremos responder 3 questões. Primeira questão: quem deve licitar? Que entes, que pessoas, antes de celebrar contratos, devem licitar? Segundo, o que? Que contratos devem ser licitados? Qual é o objeto necessário de uma licitação? E a terceira pergunta: há situações em que uma licitação pode não ser realizada, possa ser liberada? Há exceções ao dever de licitar? Portanto, quem deve licitar, o que deve ser licitado e exceções ao dever de licitar. Estas são as 3 questões que nós temos que dissecar para entendermos exatamente o que se fala quando se diz dever de licitar. Comecemos por quem deve licitar. Quais são os entes públicos, quais são as pessoas públicas que estão submetidas ao dever de licitação antes de celebrar contratos? A resposta nos é dada não só pela Constituição, no artigo 37 e 21, mas também complementada pela Lei 8666 de 93, já no artigo 1º. Vamos ver o que diz o artigo 1º da lei, que especifica, detalha a diretriz que já está na Constituição, no artigo 37 e 21. O artigo 1º diz o seguinte: esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, portanto, o dever de licitar colocado por esta lei aplica-se a todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Mas no parágrafo único deste artigo, a especificação ainda é mais detalhada. Vejam o que se diz: subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, a sociedade de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ou seja, a leitura deste artigo nos dá uma dimensão clara de quem deve licitar. A resposta é simples: quaisquer entes da administração direta, da administração indireta, ou quaisquer pessoas controladas direta ou indiretamente pelo poder público devem licitar. Se nós temos um órgão da estrutura central do Estado, da administração direta, deve licitar. Se eu tenho uma autarquia, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma fundação pública, temos entes da administração indireta. Eles devem licitar. Mas também quaisquer pessoas que o poder público tenha controle sobre esta pessoa, seja um controle direto ou indireto, tem que licitar. Então, note-se, o dever de licitar vai além da administração direta e da administração indireta nos seus conceitos clássicos. Pega qualquer ente que pode ser controlado direta ou indiretamente pelo poder público. Todos estes entes têm, portanto, o dever de licitar. E se celebrarem contratos sem a licitação, estarão gerando não só contratos ilícitos, mas também ofendendo diretamente este dever consagrado na Constituição e consagrado na Lei 8666 de 1993. Vamos agora à segunda pergunta: o que deve ser licitado? Que contratos devem ser licitados? Bem, é importante termos claro que a nossa Lei 8666 vai além dos contratos quando estabelece o dever de licitar. Sim, vai além dos contratos. Esta resposta nos é dada no artigo 2º da Lei 8666. O artigo 2º da Lei 8666 de 1993, ele aplicando a Constituição, aplicando o que está dito no artigo 37 e 21 e em outros dispositivos da nossa lei maior, diz o seguinte: as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nessa lei. Vejam, portanto, primeira observação: quaisquer contratos estão submetidos ao dever de licitar. Quaisquer contratos. Pouco importa se o objeto é um serviço, se é uma aquisição, se é uma alienação. Pouco importa. Qualquer contrato está submetido ao dever de licitar.
Então, contratos em geral devem ser licitados. Mas a lei não para em contratos. Veja que a lei fala em permissões. Permissões. Há uma grande discussão na doutrina sobre a natureza jurídica das permissões. Muitos autores acham que as permissões são contratos. Então, portanto, já estariam dentro do dever de licitar normal. Mas há muitos autores com os quais pessoalmente eu concordo, talvez seja até uma minoria hoje, mas existem, que acham que a permissão não é um contrato, é um ato administrativo unilateral. É um ato administrativo aperfeiçoado apenas com a manifestação de vontade do poder público, do poder permitente. Ora, para aqueles que acham que a permissão não é, portanto, contrato, não houvesse menção à permissão no artigo 2º, se poderia dizer, não, a permissão não é contrato, então, portanto, não tem que ser licitada. Errado. A lei foi clara para evitar esta ideia. Mesmo para aqueles que, como eu, acham que as permissões sejam permissões de serviços públicos, quando o poder público delega a prestação de um serviço público em caráter precário a um particular, seja as permissões de uso de bem público, quando o poder público permite em caráter precário o uso de um bem para um particular, essas duas formas de permissões devem ser licitadas, mesmo que eu entenda que ela não é juridicamente um contrato. Por quê? Porque o artigo 2º da lei assim claramente o diz. No que diz respeito à permissão de serviços públicos, o dever de licitar já está consagrado no artigo 175 da Constituição Federal. Mas o artigo 2º da lei aplicou a Constituição e deixou claro, todas e quaisquer formas de permissões devem ser licitadas. Portanto, o que deve ser licitado? Contratos e permissões. Alguém poderia fazer aqui um questionamento. E indagar, mas o que é contrato? A lei se encarrega em definir o que é contrato. Vejam o que diz o artigo 2º, respectivamente, parágrafo único da Lei 8.666. Ele diz o seguinte: para os fins desta lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Ou seja, a lei não diz apenas que todos os contratos e as permissões devem ser licitados. A lei vai além, ela define o que é contrato. E diz, olha, qualquer acordo de vontades que gere obrigações recíprocas, pouco importa a denominação que eu dê. Se eu chamar isso de acordo entre amigos, de protocolo de intenções, de plexo obrigacional entre partes autônomas, chame lá o que quiser. Se é um acordo de vontades que gera obrigações recíprocas, é contrato e, para efeitos da lei, deve ser licitado. Então, conclusivamente, o que deve ser licitado? Contratos e permissões. Entendendo-se por contratos, quaisquer acordos de vontades que gerem obrigações recíprocas para as partes, independentemente da denominação utilizada. E vamos agora à terceira questão. Sabemos que todos eles, administração pública direta e indireta, e quaisquer entidades controladas direta ou indiretamente pelo poder público devem licitar. Sabemos que contratos e permissões devem ser licitados. Agora, há exceções a esta regra? Há. Claro que há. Tanto a Constituição, no artigo 37 e 21, como o próprio artigo 2º, ao estabelecerem o dever de licitar para todos os entes da administração pública e para contratos em geral, deixam claro, ressalvados os casos previstos na legislação. Ou seja, a própria Constituição e o próprio artigo 2º dizem que podem haver exceções ao dever de licitar. Isto é, podem existir certos contratos que, em certos casos, não precisam ser licitados. E aí vem, então, a pergunta. Quais são as exceções ao dever de licitar? E vem também a resposta. Duas são as exceções ao dever de licitar. De acordo com a Lei 8.666 de 1993, há duas grandes categorias de exceções ao dever de licitar. Os casos de inexigibilidade de licitação e os casos de dispensa de licitação. Inexigibilidade, dispensa. São duas situações que excepcionam o dever de licitar. Na prática, muitas vezes, as pessoas confundem, chamando tudo de dispensa de licitação ou tudo de inexigibilidade de licitação. Juridicamente, isto não é correto. Os casos de inexigibilidade têm uma definição e os casos de dispensa têm uma definição. São hipóteses excepcionais que dispensam o dever de licitar, mas são hipóteses que se definem diferentemente. Vamos falar da inexigibilidade de licitação.
A inexigibilidade de licitação está definida no artigo 23 da Lei 8666 de 1900, perdão, no artigo 25 da Lei 8666 de 1993. Vamos ver o artigo 25. O artigo 25, ele define com muita clareza, a meu ver, o que é inexigibilidade de licitação. Veja o que ele diz. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial. E aí nós temos 3 incisos. Ou seja, o que é inexigibilidade de licitação? Inexigibilidade de licitação é aquela situação em que uma licitação não pode ser exigida porque não é possível uma competição em torno do objeto. Porque não dá para fazer competição em torno do objeto. Porque pela própria natureza ou pelas circunstâncias fáticas ou jurídicas que cercam aquele objeto, não dá para exigir a licitação. É irrazoável ter licitação. É impossível ter licitação. Lhes dou um exemplo clássico, apontado em todos os livros. Um museu quer comprar a espada com que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Dá para fazer licitação? Está aberta a licitação para comprar a espada com que Dom Pedro I proclamou a independência. Os interessados em vendê-la, apresentem suas propostas. Não dá. Só tem uma espada. Só tem os proprietários daquela espada. Ou aquelas pessoas vendem para o poder público, ou não há como comprar outra. Não dá para ter competição entre interessados. É impossível. Então, portanto, sempre que for impossível a competição, a licitação não pode ser exigida. É aí que nasce a ideia de inexigibilidade de licitação. Em qualquer circunstância em que a competição não for factível, viável, possível, a licitação é inexigível. É por isso que o artigo 25 da Lei 8666 de 1993 define inexigibilidade e aponta 3 casos exemplificativos. Peço a você que leia as 3 hipóteses exemplificativas mencionadas no artigo 25. E ao lê-las, você tenha claro que são meros exemplos. Outros casos em que a competição não for possível, em que a competição não for factível, e que não estejam relacionados nos 3 incisos do artigo 25, justificarão inexigibilidade. São, portanto, as hipóteses de inexigibilidade arroladas no artigo 25 meramente exemplificativas. Outras hipóteses em que ficar comprovada a impossibilidade de licitar, a inexigibilidade se configurará e aí então se fará a chamada contratação direta, onde o poder público contrata diretamente com o interessado aquilo que pretende. Então, isto é a inexigibilidade. E o que é a dispensa? Dispensa de licitação, defino, é aquela hipótese em que a contratação é possível, em tese a licitação é exigível, porque é viável uma competição entre interessados, mas a lei vem e diz, nesse caso não precisa. Ou seja, a lei vem e libera o administrador público de fazer a licitação. Lhes dou um exemplo. A lei prevê que contratos abaixo de certos valores, embora possam ter vários interessados, a administração, até pelos custos de um procedimento licitatório, está dispensada de fazer. Ou seja, abaixo de certos valores, dispensa de licitação. A licitação é possível, pode haver competição de interessados e, portanto, ela em tese é exigível. Mas a lei vem e diz, dispensa. Por isso que as hipóteses de dispensa de licitação têm que estar todas previstas na lei. Não há hipótese de serem apenas exemplos. A lei aponta taxativamente as hipóteses de dispensa de licitação. E onde o faz? Na Lei 8666, em 2 artigos. No artigo 24 e no artigo 17. No artigo 17, nós temos as hipóteses de dispensa de licitação relativamente a bens públicos, a alienação e concessão de bens públicos. No artigo 24, nós temos todas as outras hipóteses de dispensa de licitação. Peço que você leia esses 2 artigos, 17 e 24. E observa você, jamais confundir, portanto, inexigibilidade com dispensa. Inexigibilidade é definida no artigo 25 como qualquer situação em que é impossível, em que é inviável uma competição. As hipóteses do artigo 25 de inexigibilidade são meramente exemplificativas. Se outras existirem, poderá haver a configuração da inexigibilidade, mesmo que seja efetivamente algo que lá não esteja relacionado. Basta que se comprove a inviabilidade de competição para que nós tenhamos, então, a configuração da inexigibilidade. As hipóteses de dispensa, ao contrário, são aquelas hipóteses em que é possível, em que é viável a competição entre interessados,
mas que a lei, avaliando questões de conveniência e oportunidade do interesse público, diz, neste caso, não precisa. Por isso, as hipóteses de dispensa têm que estar expressamente relacionadas na lei. E estão relacionadas no artigo 24 e 17, que você lerá. É claro, e a doutrina aponta, que às vezes em algumas hipóteses que a lei aponta de dispensa, no fundo são hipóteses de inexigibilidade. A lei, às vezes, deu uma tropeçadinha. Mas, no fundo, a distinção entre essas duas categorias é muito clara. Ambas são hipóteses excepcionais do dever de licitar. Mas ambas envolvem conceitos e definições distintas e hipóteses claramente diferenciadas. Às vezes confundidas pela lei, mas que, do ponto de vista doutrinário, são muito distintas. Até mais. Hã?